A floresta amazônica cobre quase metade do território brasileiro. É viva, densa e pulsante, um labirinto de rios, raízes e sombras. Mas há algo nessa imensidão que vai além do natural. A Amazônia guarda segredos que desafiam a lógica humana. Exploradores, missionários, cientistas e até militares desapareceram sem deixar vestígios. Alguns sumiram em plena luz do dia. Outros enviaram mensagens de rádio antes de desaparecer para sempre. E quando as equipes de busca chegaram, encontraram tudo intacto. Mochilas, mapas, bússolas, tudo menos as pessoas. Hoje, no Brasil sombrio, você vai conhecer os 5 desaparecimentos mais enigmáticos da Amazônia. Casos reais que levantam uma pergunta: o que está escondido entre as árvores que nunca deixam ninguém voltar? Número 1. O explorador britânico Percy Fawcett, o homem que foi buscar a cidade Zet. Em 1925, o coronel britânico Percy Harrison Fawcett, um dos exploradores mais respeitados do mundo, entrou na selva brasileira com um objetivo: provar a existência de uma cidade perdida, que ele chamava de Z. A expedição partiu de Cuiabá com 2 companheiros, seu filho Jack e o amigo Raleigh Rimmel. Carregavam bússolas, mapas e uma convicção quase espiritual. Fawcett acreditava que nas profundezas da floresta existia uma civilização antiga, mais avançada que a Europa. O último registro da equipe foi uma carta enviada à esposa de Fawcett, datada de 29 de maio de 1925. Nela ele dizia: "Estamos indo para a grande aventura. Se o destino nos sorrir, traremos a prova do que o mundo esqueceu. Depois disso, silêncio absoluto." Anos se passaram. Expedições de resgate encontraram restos de acampamentos e pertences pessoais, mas nenhum corpo. Moradores locais afirmavam ter visto 3 homens brancos capturados por uma tribo desconhecida que jamais foi identificada novamente. O governo brasileiro encerrou oficialmente as buscas em 1951. Mas até hoje, pesquisadores acreditam que Fawcett descobriu algo que não deveria. Talvez ruínas, talvez uma base antiga, talvez algo que a selva decidiu guardar. Número 2. O missionário americano James Dunbar, a voz que sumiu no rádio. Em 1978, o missionário James Dunbar, da Igreja Batista Americana, coordenava um grupo que levava suprimentos a comunidades ribeirinhas no Amazonas. Ele era conhecido pela calma e pela disciplina. Mas na madrugada de 12 de agosto, algo mudou. Dunbar enviou uma mensagem de rádio à base em Manaus dizendo: "Vejo luzes sobre o rio. Não são barcos, estão paradas no ar." A transmissão foi interrompida por um som metálico, semelhante a um estalo elétrico. O rádio ficou mudo. 3 dias depois, a embarcação de Dunbar foi encontrada à deriva, com todos os suprimentos intactos. Os rádios estavam desligados e havia marcas circulares queimadas na madeira do convés. Nenhum vestígio de luta, nenhum corpo. O exército chegou a investigar o caso, mas classificou o desaparecimento como afogamento provável. Porém, um pescador de Barcelos afirmou ter visto uma esfera de luz sobre o rio naquela mesma noite. A descrição é idêntica a relatos feitos décadas depois, em áreas distantes da floresta. Coincidência? Ou o mesmo fenômeno retornando ciclicamente? Número 3. O caso da expedição científica, o sumiço no Coração Verde. Em 1989, uma equipe de 5 pesquisadores brasileiros e franceses adentrou a região do Alto Tapajós para coletar amostras de solo e catalogar espécies de fungos. Levaram equipamento de ponta, helicópteros e apoio militar. Era uma missão de alto nível. Durante 5 dias enviaram relatórios diários. No 6º dia, o rádio silenciou. Quando as equipes de resgate chegaram, encontraram o acampamento montado, fogueira acesa e as barracas abertas, como se o grupo tivesse se levantado e saído em plena refeição. Não havia rastros de fuga nem sinais de ataque animal. Mas algo intrigante chamou a atenção. As bússolas, relógios e rádios estavam girando sem parar, como se houvesse uma interferência magnética invisível. Os helicópteros sobrevoaram a área por dias, sem sucesso.
Relatórios internos da época mencionam anomalias eletromagnéticas severas, mas o documento foi classificado como sigiloso até hoje. Um ex-sargento da missão, anos depois, confessou em entrevista anônima: eles não se perderam, eles foram levados. Número 4. A equipe de geólogos do projeto Calha Norte. O silêncio na fronteira invisível. Em 1993, o governo brasileiro lançou o projeto Calha Norte, uma série de expedições estratégicas para mapear a região amazônica próxima às fronteiras com a Colômbia e a Venezuela. Entre elas, uma equipe de 7 geólogos civis partiu de São Gabriel da Cachoeira rumo a uma área de floresta densa, pouco habitada, próxima ao rio Uaupés. Durante os primeiros dias, tudo correu bem. Os relatórios mencionavam medições geológicas e amostras de minerais raros. Mas no 8º dia, o contato foi interrompido. Um helicóptero militar foi enviado para reconhecimento. Do alto, os pilotos avistaram um clarão azul em meio à vegetação. E logo depois, silêncio total nos rádios. Quando finalmente pousaram, encontraram apenas os equipamentos intactos, barracas armadas e comida fresca nas panelas. Nenhum sinal de violência, nenhuma pegada. O relatório oficial foi breve. Equipe desorientada, buscas encerradas. Mas um ex-oficial da aeronáutica, sob anonimato, revelou que os sensores de bordo registraram pulsos eletromagnéticos extremamente fortes, vindos debaixo da floresta. Em 1995, imagens de satélite da NASA detectaram estruturas geométricas no subsolo da mesma região. Túneis, formas retangulares e linhas simétricas, como se houvesse algo construído ali. O governo alegou tratar-se de formações naturais. Mas a coincidência entre os dados e o desaparecimento levantou uma nova hipótese. Seria possível que existam instalações subterrâneas secretas operando na Amazônia desde a Guerra Fria? Há quem diga que sim, e há quem jure que os geólogos encontraram o que não deveriam. Algo antigo, enterrado e guardado por quem prefere o silêncio. Número 5. A missão humanitária do Padre Ernesto. O povo que não quer ser encontrado. O 5º desaparecimento ocorreu em 2007, em plena era digital, e mesmo assim, continua sem explicação até hoje. O missionário Padre Ernesto de Almeida, da prelazia de Itacoatiara, liderava uma equipe de 4 voluntários que levava medicamentos e mantimentos a comunidades isoladas no médio rio Jutaí. Ele documentava tudo em vídeo, e suas gravações eram enviadas via satélite a cada 2 dias. Em 14 de agosto, o último vídeo recebido mostra o grupo navegando por um igarapé cercado por árvores altas. Ernesto comenta, em tom apreensivo: as pessoas falam de uma tribo que vive aqui, que eles não aceitam visitas. Dizem que somem com quem chega perto. O vídeo termina com uma imagem tremida, mostrando 2 figuras humanas observando a embarcação à distância, completamente pintadas de preto e vermelho. Depois disso, nenhum novo contato. Uma semana depois, o barco foi encontrado encalhado, sem nenhum dano, com os equipamentos e alimentos preservados. As câmeras estavam ligadas, mas sem cartão de memória. As autoridades classificaram o caso como ataque indígena não confirmado. Mas um detalhe inquietante surgiu. Os rastros nas margens indicavam pés descalços e extremamente pequenos, incompatíveis com qualquer etnia conhecida da região. Pesquisadores locais chamam esse grupo de os Invisíveis do Jutaí, uma suposta tribo que nunca quis ser filmada e que aparece em lendas indígenas há séculos. Alguns acreditam que não são humanos, mas habitantes de outra dimensão, coexistindo com a floresta. O antropólogo francês Jean-Paul Laroche, que estudou o caso, escreveu em seu diário antes de desaparecer misteriosamente em 2011. Eles estão aqui, mas não pertencem ao nosso tempo. 5 desaparecimentos. 5 épocas diferentes. 5 pontos distintos no mapa da Amazônia, mas todos com características idênticas. Equipamentos deixados para trás, falhas magnéticas e elétricas, testemunhas que relatam luzes ou sons metálicos, interferência nas comunicações e sempre o silêncio do governo. É como se algo, ou alguém,
estivesse protegendo o coração da floresta. Mas de quem? De nós ou deles? Quando sobrepomos os mapas de todos os desaparecimentos, Fawcett, Dunbar, os cientistas de 1989, os geólogos do Calha Norte e o padre Ernesto, algo surpreendente aparece. Os 5 locais formam um pentágono quase perfeito, cobrindo a região central da Amazônia. No meio dessa figura geométrica, existe uma área conhecida pelos indígenas como Coração da Terra, uma zona de floresta tão densa que nenhum satélite consegue capturar imagens claras. É ali que, segundo os relatos, a selva muda de comportamento. As bússolas enlouquecem, os sons desaparecem e a temperatura cai alguns graus, como se o tempo parasse. Pesquisadores chamam isso de anomalia geofísica, mas os xamãs locais têm outro nome: o lugar onde o mundo respira por baixo. Eles acreditam que sob a floresta existe algo vivo, um sistema de energia que se manifesta em forma de luzes, sons e magnetismo, e que esse organismo subterrâneo escolhe quem pode entrar. Conexões secretas. Em 2010, um documento vazado de uma agência internacional de inteligência mencionava a Amazônia como Zona Negra, uma região de alto risco magnético e biológico, onde dispositivos de navegação falham e aeronaves perdem contato. O relatório, posteriormente apagado da internet, fazia referência a estruturas subterrâneas de origem desconhecida, detectadas por radar de penetração de solo. Um ex-oficial brasileiro, entrevistado anonimamente por um documentarista estrangeiro, afirmou: "Existe uma base, mas não é nossa. Foi construída há muito tempo. A floresta apenas cresceu por cima dela." Seria possível que a Amazônia esconda vestígios de civilizações antigas ou algo não humano oculto sob o véu verde do maior ecossistema do planeta? As coincidências são inquietantes. Os sons metálicos relatados por missionários e pilotos, as luzes azuladas observadas nas expedições, as interferências eletromagnéticas nos rádios, o desaparecimento de cientistas ligados a projetos de mapeamento subterrâneo. Tudo aponta para um padrão de inteligência observadora, como se a floresta reagisse a quem tenta decifrá-la. Nas comunidades indígenas mais isoladas, há histórias passadas de geração em geração. Dizem que existem povos que nunca deixaram de viver sob a terra. Eles não são espíritos nem alienígenas, mas humanos de outra era, que aprenderam a coexistir com a floresta até se tornarem parte dela. Esses povos, segundo os xamãs, guardam os portais do mundo invisível. Quem entra sem permissão é absorvido, não morre, apenas atravessa. Um ancião da etnia tucano resumiu em uma frase o que nenhum radar militar conseguiu explicar: a floresta não mata, ela apenas devolve o que não pertence a ela. Acreditar ou não é a escolha de cada um. Mas talvez a verdade espiritual e a científica estejam falando da mesma coisa, só com linguagens diferentes. E se a Amazônia for de fato um sistema inteligente e autônomo, uma rede viva que gera, protege e apaga informações conforme sua vontade, imagine uma floresta que respira, sente e reage, que entende quando é estudada, que interfere nos instrumentos e que, quando ameaçada, elimina a variável humana do ambiente. Os desaparecimentos deixariam então de ser mistérios isolados e passariam a ser respostas do próprio ecossistema. Um mecanismo de defesa invisível, natural ou não, agindo contra qualquer intruso que tente penetrar em suas entranhas. E se o coração da Terra não for um mito indígena, mas o núcleo de uma consciência maior, que observa e protege o planeta há milênios? De Fawcett a Padre Ernesto, cada desaparecimento é uma peça de um quebra-cabeça que o homem talvez não deva montar. A Amazônia continua intocada, não por falta de tecnologia, mas por algo muito mais poderoso: respeito ancestral e medo invisível. Há lugares que não querem ser descobertos, há sons que não devem ser ouvidos, e há perguntas que a floresta responde com silêncio. Porque no final talvez a Amazônia não esconda mistérios. Talvez ela mesma seja um mistério, um organismo consciente, um guardião natural, um portal entre o que é visível e o que o homem jamais compreenderá. E se os desaparecidos não se perderam, mas simplesmente
foram escolhidos?